Existe uma diferença curiosa entre a juventude e a vida adulta. Quando somos mais novos, buscamos os hits, aquela música que define uma fase, aquele momento que parece resumir tudo, aquela conquista que finalmente vai provar que chegamos em algum lugar. Mas em algum momento, talvez ali perto dos 30, algo muda. A gente percebe que a vida não é feita apenas de grandes momentos, ela é feita de um álbum inteiro, com músicas lentas, com faixas que ninguém ouviu, com partes que gostaríamos de apagar, com experiências que só fazem sentido quando ouvimos a história completa. E talvez uma das maiores angústias da vida adulta seja essa. Nós queremos viver um álbum, mas continuamos cobrando de nós mesmos um hit. Muitas pessoas chegam na vida adulta carregando uma sensação difícil de explicar. Elas não necessariamente fracassaram, pelo contrário. Muitas conquistaram coisas importantes: um trabalho, uma formação, uma independência, uma relação, uma casa, até mesmo uma trajetória inteira. Mas ainda existe uma sensação de atraso, como se existisse uma lista invisível dizendo: você deveria estar mais longe, você deveria ter realizado mais coisas, você deveria saber exatamente o que está fazendo. E essa cobrança produz um tipo específico de sofrimento. A pessoa começa a viver tentando administrar tudo: o trabalho, a saúde, as relações, o corpo, como se a vida inteira estivesse numa planilha. Mas nem sempre ela está presente na própria vida. Talvez uma das características mais marcantes do nosso tempo seja a dificuldade de permanecer em uma única coisa. Somos atravessados por informações o tempo inteiro: notificações, comparações, possibilidades, novas metas, novas versões de nós mesmos. Existe sempre uma sensação de que algo está acontecendo em outro lugar. Alguém está crescendo mais rápido, alguém está viajando mais, alguém está conquistando o mundo. E a vida começa a parecer uma competição de atualização, como se estivéssemos sempre atrasados para uma versão ideal de nós mesmos. O problema é que uma vida não é construída como uma sequência de posts. Uma vida tem intervalos, tem momentos que parecem sem sentido enquanto estão acontecendo. Na psicologia existe uma questão fundamental: como uma pessoa constrói uma narrativa sobre si mesma. Nós não somos apenas aquilo que fazemos, nós somos também a história que contamos sobre aquilo que vivemos. Mas em uma cultura orientada para desempenho, muitas pessoas passam a organizar uma vida apenas pelos resultados. Eu consegui, eu alcancei, eu produzi. Só que existe uma parte da experiência humana que não aparece nos resultados. Os processos, as dúvidas, os períodos que a gente vive em silêncio, os períodos de transformação, os momentos em que parecia que nada estava acontecendo. E talvez esse seja um dos grandes desafios da maturidade: aceitar que nem toda fase da vida precisa ser um grande acontecimento. Algumas fases existem para construir estrutura. Talvez aos 30 a gente descubra que a vida não funciona como uma playlist de melhores momentos. Ela funciona como um álbum. E um álbum bom não tem apenas músicas aceleradas. Ele tem pausas, tem mudanças de ritmo, tem músicas que você não entende no primeiro momento, tem partes que só ganham significado depois de anos. A ansiedade contemporânea muitas vezes nasce porque queremos avaliar nossa vida enquanto ela ainda está acontecendo. Queremos saber se deu certo antes do capítulo terminar. Queremos entender o significado antes da experiência amadurecer. Mas algumas coisas só podem ser compreendidas olhando para trás. O sentido muitas vezes aparece depois. Quando queremos avaliar a faixa, perdemos o contato com os detalhes, com a capacidade dos sentidos. Deixamos de ser tocado pelo inesperado, daquilo que está ali agora, diante de nós. Então, talvez a pergunta não seja: eu estou onde eu deveria estar? Talvez uma pergunta mais humana seja: eu estou vivendo a vida que faz sentido para mim agora? Porque um álbum não precisa ter todas as músicas perfeitas. Ele precisa ter uma identidade. Ele precisa carregar uma história. Precisa revelar algo que você conseguiu criar. E talvez a maturidade seja justamente perceber que nós não somos obrigados a viver o hit que esperavam de nós. Nós podemos construir um álbum com nossas próprias músicas, com nossos próprios tempos, com as nossas próprias formas de existir. Talvez a vida adulta ela não seja sobre encontrar esse hit perfeito.
talvez seja sobre aprender a ouvir o álbum inteiro. Então, se esse tema fez sentido para você, talvez esse canal seja um espaço para continuarmos pensando sobre essas questões, né? Identidade, trabalho, relações e a forma como tentamos existir no mundo.